Então vamos lá? Bom, se tem uma coisa que assusta boa parte dos brasileiros, e não à toa, é o risco de desenvolver uma doença muito grave, ou também acho que uma coisa que faz parte da maior parte dos medos que a gente tem, um problema que deixa a gente numa cadeira de rodas, ou perder algum membro que impossibilite a gente de trabalhar. Imagina um motorista perder a mão, ou uma pessoa que trabalha ali com isso, né? Perder as duas mãos, ou perder as pernas, ou perder o movimento das pernas. É um assunto que ninguém quer conversar, não é um assunto legal da gente falar, né, publicamente, mas a gente precisa se preparar para esse tipo de eventualidade, não porque vai acontecer, né? A gente se prepara e torce para nunca acontecer, mas é um assunto que tem ganhado cada vez mais visibilidade no Brasil e que lá fora já é bem mais comum. Para vocês terem uma ideia, 54% dos americanos têm um seguro de vida ali. O seguro de vida não é só para deixar dinheiro para sua família caso você venha a faltar. Existem seguros ali que cobrem com invalidez permanente ou contra invalidez parcial, e muitos deles também cobrem ali, né? Tem sinistro com relação a doenças como câncer e outras doenças mais graves ali que podem ser descobertas você, independente de qualquer coisa. Eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso, para quem é esse vídeo e como que você pode se proteger financeiramente, né? Claro que a gente não tem como se proteger na vida disso. Quem dera tivesse um lugar que você paga R$ 50 e nunca te acontece nada, né? Seria maravilhoso. Mas isso aqui é uma preocupação que eu tenho com relação às famílias. Eu tenho uma história muito ruim com relação a isso. Perdi minha mãe muito cedo, quando eu tinha uns 18 anos de idade ali, e nesse momento eu não tinha ali um recurso financeiro para resolver, né? Se minha mãe tivesse tido um seguro de vida ou alguma coisa nesse sentido, seria possível a gente ter contornado essa situação de alguma maneira. Esse vídeo não foi patrocinado por nenhuma seguradora, não vou aqui indicar o serviço A ou B, a gente vai falar sobre eles, inclusive vou ser bem crítico, então eles jamais patrocinariam, porque eu vou ensinar alguns hacks aqui e vou dizer coisas que eles não te diriam de jeito nenhum. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, e quem não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Se você tem amigos aí por volta dos 25 a 45 anos de idade aí, eu recomendo que você encaminhe esse vídeo, né? Pode ser muito útil para eles. Eu raramente peço isso aqui para vocês, mas é porque esse vídeo realmente tem utilidade pública, ele pode mudar a situação, como a gente enxerga o país. Então assim, o que é um seguro de vida no sentido geral da coisa? É um contrato que é te oferecido, onde você vai pagar um valor mensal ou anual, com o objetivo de buscar ali um prêmio, que é um valor que o seguro te pagaria, caso alguma dessas eventualidades te aconteça. É muito importante ler atentamente as cláusulas das seguradoras para evitar surpresas. Muitas seguradoras não cobrem alguns danos que as pessoas pensam que cobrem. As principais seguradoras do Brasil são a Prudential, a Mongeral, a Egon, a Bradesco Seguros e a Sul América. A gente também tem um pouquinho da MetLife começando a entrar no Brasil agora. E uma coisa que eu vou te ensinar desde aqui do começo já é, se você receber uma proposta de seguro de alguma empresa, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, Bradesco Seguros, né? Você procura aqui e você vai começar a ver os principais problemas que essa empresa pode ter. Você vê aqui que a reputação é muito ruim e aí você precisa entender o porquê que ela tá ruim. Lê aqui para você já se preparar para os problemas. A mesma coisa você pode fazer com a Sul América, né? Você vai ver aqui as seguradoras, ó, então até a Sul América, né? Vida, Viagem e Previdência, aqui tá interessante, você pode consultar também. Você pode consultar a Mongeral, aqui da mesma maneira. A Mongeral, que agora mudou de nome, né? Mag Seguros. Então aqui a antiga Mongeral é Egon, né? O grupo. E você pode consultar também MetLife, que agora costuma oferecer algumas seguros também. Você vai perceber que nenhum deles tem uma nota excelente. Nem todos os problemas relacionados a essas seguradoras, eu não posso aqui entrar no detalhe dos problemas porque eu seria processado, então por isso que eu falei para vocês buscarem as reclamações, porque se eu ler essas reclamações aqui sem dar o direito deles responderem, etc., eu posso arrumar um problema jurídico. Você pode ir lá e pode consultar as reclamações e verificar do que estão reclamando. Em alguns casos, a reclamação vai ser de falta de atendimento. Em alguns casos, a reclamação vai ser uma coisa boba, tipo, ajustou meu valor e etc. Em outros casos, realmente vai ser não pagou o seguro pela razão X e X e X, e aí vale a pena você conferir para que lá na frente você não faça um seguro e, na verdade, pague, né, durante anos e não possa utilizar. Uma coisa também que eles não te dizem eles vão dizer para você que o seguro é para todo mundo, que vale a pena você pagar um seguro ali de 100, 150 reais, independente de quanto você ganha. A grande verdade é que esses seguros mais baratos ali, a cobertura é ínfima e não resolveria o seu problema. Então, os seguros aqui, eles vão demandar critérios específicos na minha avaliação, e é claro que
que você pode discordar e comentar aqui embaixo. Primeiro critério é você não ter atingido a independência financeira ainda. Então você é uma pessoa de classe média, tá ali com uma renda bacana, mas se você parar de trabalhar, imediatamente a sua renda iria a zero e daí você não tem como sustentar a sua família, etc. Nesse caso, pode valer a pena fazer um seguro. E o segundo critério é que você ganhe pelo menos mais de R$7.000 por mês aí. Não necessariamente você precisa ser um investidor, o seguro não tem nada a ver com o investimento em si, principalmente porque ele é dirigido para quem não atingiu o patrimônio. Quem já atingiu o patrimônio não tem problema. Um outro critério também que pode fazer sentido, e daí nesse já faz sentido uns seguros mais baratinhos, é caso você tenha um dependente e você tenha um receio de faltar em algum momento, etc. Nesse caso, um seguro um pouco mais barato, nesse caso pode cobrir sua família, pode ajudar a custear os gastos, né? O seguro prestamista pode ajudar a lidar com esses gastos também, é muito interessante. E outra coisa, critério básico também, é que você não tenha ultrapassado os 45 anos. Depois dos 45 anos, o seguro vai ficando muito caro e fica muito difícil você conciliar ali com isso. O que você precisa levar em conta fora essa questão de buscar esse histórico e entender ali? Os seguros em si, eles não são totalmente rentáveis para as empresas que emitem os seguros. Acontece muito sinistro e etc. Então eles descobriram um outro meio, e cada empresa vai usar um nome para isso. Eles descobriram um outro meio de te vender um investimento ruim como se ele fosse um seguro. Então é assim, eles criam ali, seguro em caso de invalidez, etc, etc. É uma cesta de seguros, né, ali que vai te cobrar o valor X. E daí eles vão falar um outro seguro que dura para sempre e que você só paga por X anos. Eu não posso usar o nome aqui realmente, senão a gente vai arrumar problema. Então ele vai te falar ali, olha, você vai fazer investimentos todos os meses aqui e depois de certo tempo esse seguro te cobra para sempre. Esse não é um seguro. O seguro tá aqui, ó. Ele tem que estar vinculado a acontecer algo comigo. Bati meu carro, perdi minha mão, alguma coisa tem que estar vinculada aqui. Isso é seguro. Quando ele fala que você investe determinado valor e você recebe esse valor lá na frente, isso não é mais seguro. Isso é investimento. E aí não vale a pena. Para você investir, vale mais a pena você aprender mesmo por conta própria, um tesouro direto, uma renda fixa, ações, etc. Por quê? Porque esse investimento é um investimento que vai render muito pouquinho. Eles simplesmente colocam esse dinheiro ali para te devolver lá na frente. E isso aqui dá muito dinheiro para eles, que eles podem pegar só esse dinheiro e alocar no tesouro direto e ganhar dinheiro com você. Muito provavelmente, se você fez o contrato antes de assistir esse vídeo, você já está pagando por isso. Na hora da renovação, agora você pode dizer que não quer mais pagar. A não ser que você já tenha pago muito próximo daquela faixa dos 10 anos, você vai ter que terminar de pagar, porque você já ficou com dinheiro ali, senão você vai perder boa parte disso. Então, o grande interesse aqui é você prestar atenção nesse detalhe e somente efetuar o pagamento da parte que é seguro mesmo, que está segurando um bem que é você, no caso. Então, é essa a parte que interessa. Outra coisa também é descobrir como é que a empresa trabalha com congelamento de risco. Algumas seguradoras exigem a comunicação de novos problemas de saúde ali, caso você tenha eles. Aí o que acontece? Você teve um problema de saúde, você não informou o seguro e agora por isso eles conseguem efetuar um cancelamento de contrato. E aí você pode morrer, pode acontecer alguma coisa e vão falar, não, mas você não cumpriu com os combinados ali. Então é muito importante você entender como é que a empresa lida com esse congelamento de risco. Muito importante você ler detalhadamente o contrato e questionar ali a pessoa que está te vendendo o seguro. O que você pode fazer para gerar ali questionamentos sólidos? Eles vão se recusar muitas vezes a fazer isso, eles não querem. A primeira coisa é fazer uma gravação da conversa, se ela for presencial. Então você avisa a pessoa que está sendo gravada no próprio áudio, né? Então aqui você coloca o microfone na mesa ali do seu celular e fala, olha, eu estou te gravando para fins de consulta posterior. Preciso que você concorde com a gravação. E aí ele vai concordar com a gravação e você grava. Se ele não concordar com a gravação, não tem validade jurídica. E outra coisa é pedir que a pessoa te mande de tudo aquilo que ela te falou por e-mail ou por WhatsApp, em algum lugar que fique por escrito e que você não pode adulterar. Não adianta ser um documento de Word. Então você faz ali essa comunicação por mensagem, fala, você me confirma isso, então, essa informação por mensagem? Aí você manda um áudio, a pessoa te manda um áudio, você salva aquilo ali. Por quê? Porque depois, caso a seguradora questione isso lá na frente, é muito comum, mas muito comum que a seguradora questione e tente se recusar a pagar. Então isso aqui é muito importante. Outra coisa que você vai ter que fazer também na hora de contratar esse seguro é o reajuste dos prêmios ali. As seguradoras podem cobrar valores diferentes para fumantes e não fumantes, por exemplo, e fazer análise da saúde. Aí você consegue passar como não fumante no processo. Só que lá na frente ela pode pedir um laudo comprovando que você fuma. E daí você fuma, ela vai conseguir cancelar o contrato porque você era um fumante ali e não avisou. Então não adianta muito bem você mentir para a seguradora, porque no momento de pagar eles vão inventar vários problemas. E aí se você tem vários problemas de saúde, você tem diversos problemas que são classificados e que já tem laudo desses problemas, não adianta você fazer seguro tentando esconder, porque muitas vezes eles vão descobrir. E aí você, em vez de lesar o seguro, você vai se lesar. A não ser que você tenha feito exame em outro país, alguma coisa nesse sentido. Tem também os contratos com tal reenquadramento etário, né? E aí o que acontece? Esse contrato é o mais complicado, porque a cada X anos ali da sua vida, eles vão reavaliar e vão adicionar um valor a mais dada a sua idade, porque quanto mais próximo você vai ficando da morte, mais o seguro tem interesse em cancelar com você. Então é muito importante isso aqui, você fazer e tomar cuidado com ele também. O seguro tem um objetivo temporário, então todo seguro tem caráter temporário. Não adianta você querer fazer seguro para a vida inteira, porque o ser humano, né, ele é um bem que se deteriora ao longo dos anos se a gente fosse colocar. Então a cada ano vai ficar mais caro. Então você vai fazer um seguro somente até o dia que o dinheiro que você tem investido seja suficiente para poder te sustentar caso você tenha uma invalidez parcial ou alguma coisa nesse
fazer sentido. Não adianta fazer seguro depois que você já passou dessa fase, porque aí vai fazer mais sentido investir. Um bom seguro pode te custar aí, né, de 700 a 3 mil reais, se você respeitar essas características aqui, para dar alguns milhões como prêmio, tá? Não é um seguro que vai dar um prêmio pequenininho, não. Depois que você atingiu esses milhões, vai fazer mais sentido você reinvestir esse dinheiro você mesmo, em vez de ficar fazendo um vínculo com a seguradora, porque não vai te cobrir mais em muitos casos, e quando você fica mais velho vai ficando mais caro, e aí acaba não compensando tanto, por isso que eu limitei para 45 anos. Raul, eu tenho 50 anos, mas pela questão Y e X, eu acho que eu deveria fazer um seguro. Gente, problemas pontuais, aí é de cada um, eu tô falando aqui de modo geral, tá? Raul, pra quem tem mais de 45 anos, você tinha falado que não recomenda, tem algum percentual do valor que ele recebe que faria sentido? Então, no geral, o preço vai ficar muito caro do seguro a partir dos 45 anos. Algumas seguradoras, se você for uma pessoa que tem um vínculo grande, ou se você tem ali um relacionamento com alguma instituição financeira, ou se você é muito rico, eles podem oferecer condições específicas disso, mas no geral, ele não vai valer a pena. Quando vale a pena, a pessoa que tá te vendendo, ela vai te explicar que você tá pagando uma faixa muito menor do que as outras, porque, por exemplo, aqui a gente tem na UVP Capital, a gente faz gestão de grandes fortunas. E aí, junto com a gestão de grandes fortunas, em vez da gente ter um lucro na hora de passar o seguro pro cliente, a gente cria um seguro para ele específico, sob demanda, a gente negocia ali, a gente zera a nossa margem dentro do seguro, para que simplesmente ele consiga ter o seguro ali como uma outra proteção, já que a gente já tem o dinheiro dele sob custódia, a gente tá ganhando de um lado e perdendo do outro, mas aí elas por elas a gente consegue ajudar ele a ter o seguro, para dar um conforto, né, para ele e pra família, para casos de transferência de patrimônio depois, aí você consegue fazer, mas é uma coisa muito específica e só para casos pontuais, é o que eu te disse, a não ser que você tenha um caso pontual, não vai fazer muito sentido, a maior parte de vocês aqui, classe média e tal, não vai fazer esse sentido ali, é importante a gente ser pé no chão com relação a onde a gente tá. E aí a cobertura de invalidez, você vai ter os seguros que pagam proporcionalmente pela perda de membros aí, e essas coberturas vão variar aí de 10 a 100% da cobertura ali, e o percentual você vai receber também. Então, por exemplo, olha, eu tive uma invalidez parcial, 3 dedos, eu tô dando um exemplo esdrúxulo, eu sei que não é legal fazer isso, mas eu preciso ser claro aqui. Perdi 3 dedos, aí você não perdeu a mão inteira, desse tem um percentual que você perdeu ali das funcionalidades da sua mão. Outra coisa que você pode fazer também é simulações, tá? Onde você faz quem tá te vendendo o seguro te dar garantias em determinados casos. Por exemplo, olha, se eu bati o meu carro a 70 km por hora lá e perdi as 2 mãos, o que aconteceria nesse caso? Aí você faz essa simulação por mensagem e ele vai te responder o que aconteceria nesse caso. Quando ele te responder o que aconteceria nesse caso por mensagem, significa que ele criou uma situação do contrato. Tem que ser antes da assinatura do contrato. Ele criou uma situação onde o contrato agora cobre isso, porque foi te passado por alguém, representante oficial da empresa, que cobria aquilo. Então, a seguradora pode até tentar questionar isso lá na frente, mas ela necessariamente vai perder. É o que a gente viu em diversas decisões judiciais no Brasil anteriormente. Então, é isso, né? Você pode procurar por qualquer uma dessas seguradoras. Lembre-se que na hora de procurar um seguro tem que ser regulamentado pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Não pode ser esses seguros americanos ali vendidos no Brasil de forma irregular, né? Não é bom para você que seja assim, a não ser que você saiba o que você está comprando. Tem seguros lá fora que são muito interessantes, vale a pena você fazer, mas é importante você saber o que você está contratando. Se não é regulado pela SUSEP, as regras não são do mercado brasileiro, você teria que pesquisar as regras do mercado americano e como você é coberto por isso. Fica difícil fazer a leitura de contrato, a não ser, novamente, que alguém cuide do seu patrimônio, saiba como fazer isso. Existe forma de você acessar esse seguro lá. Eu quis fazer esse vídeo aqui sem vínculo com nenhuma seguradora para poder te dar as informações e os truques escondidos. Eu acredito que seguros são, sim, uma excelente forma do brasileiro começar a cuidar do patrimônio, começar a ter uma vida um pouco mais estável e muitas vezes se arriscar menos. A gente sabe que o mercado brasileiro oscila muito, a gente sabe que um acidente pode acontecer, ninguém se prepara para isso. Eu vejo histórias de diversas famílias que vão à falência por conta de um problema de saúde. Eu vejo histórias de famílias que ficam completamente desamparadas quando um pai de família ou uma mãe de família não tem como mais dar o sustento para os filhos, e isso aqui pode fazer grande diferença na vida de todo mundo. Então, se você quiser enviar para qualquer pessoa, eu te agradeço bastante e essa pessoa vai te agradecer mais ainda no futuro. Uma coisa que você também pode fazer, né, Raul, eu entendo aqui, eu já passei dessa idade, ou muitas vezes estou na idade, mas eu gostaria de uma outra forma, o seguro somente ele não vai, né, só se caso aconteça algum acidente, você pode se preparar também para viver de renda e para chegar nessa fase sem precisar se acidentar e sem acontecer nada disso. Se você quer ajuda para cuidar do seu dinheiro, gerir bem os seus bens ali e construir um patrimônio no longo prazo, o que eu vou te recomendar, né, a UVP. Então você pode abrir aí a uvp.com.br, clica nesse botão faça sua análise de perfil. Na UVP a gente não tem vínculo com ninguém, não tem patrocínio com nada, a gente é completamente independente, isso é que é bacana, né? Então a Ambima inclusive divulga aí o relatório dela me colocando como o maior investidor independente do Brasil. Você pode verificar lá no relatório da Ambima, entre os influenciadores, a gente realmente não tem vínculo, nunca teve um patrocínio, nada aqui. Então você pode entrar aí, preencher o questionário direitinho, que você vai aprender a investir comigo mesmo, no Brasil e no mundo inteiro. Sou eu mesmo que dou as aulas, não é eu que venho aqui e falo pra você, chega lá é outra pessoa dando aula. E além de tudo, a gente tem aqui, eu te ensinei a olhar o Reclame Aqui, você pode pesquisar o VP também. Então você pode escrever aqui a única verdade possível, que é o nome que a gente tem no CNPJ. Você vai ver que a gente está registrado há mais de 3 anos no Reclame Aqui, 37 mil visualizações já que a gente tem aqui no Reclame
Reclame Aqui e nunca teve uma reclamação. Por quê? Você concluiu a UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode ir lá, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro se você for aprovado no nosso processo seletivo. Como eu tenho esse compromisso também de devolver o dinheiro, eu preciso selecionar bem os alunos para não ser passado para trás. E se eu for rico? Se você for rico, aí é avisar na hora que você entrar no formulário aqui e falar, ó, eu sou rico, que além disso a gente consegue te oferecer algumas condições um pouco diferentes aí. E aqui a gente vai ver se tem alguma pergunta no vídeo anterior, né? Porque a gente anda aqui falhando com essas perguntas. O Marcelo Brum Almeida, disse às 7 horas. Pergunta, matematicamente, a partir de quanto tempo versus valor valeria a pena investir em ETF SP500 no Brasil ou lá fora em corretora americana SP500? Eu acho que a sua pergunta, né? Porque ele tá falando, por que eu não invisto no IVVB11 em vez de investir no IVV diretamente lá no mercado americano? A sua pergunta, ela poderia ser respondida sob um viés matemático, com essa ideia sua que você está falando, quer pegar o quanto o IVVB11 cobra mais para investir no IVV, mas eu te responderia ela de maneira um pouco mais sintética, um pouco menos abstrata. Então vamos lá. Você vai investir fora do Brasil. Com qual objetivo? Diversificar os seus investimentos a outro fator de risco que não seja somente o risco Brasil. Por que você faria isso de acordo com a lei brasileira? Porque se mudar a legislação brasileira nesse caso, você toma ferro, se mudar a americana também. Para que você acrescentaria uma camada de risco em algo sem essa necessidade de existir essa camada de risco? Isso é a mesma coisa aqui. Por que ao invés de ir no supermercado, eu não pago um intermediador para ir no supermercado para mim comprar coisa ali, sendo que eu sou alérgico a 28 componentes aqui que pode me matar? Porque você pode morrer. Então não faz muito sentido, tá? Cuidado com isso. Realmente não tem dificuldade nenhuma hoje de abrir uma conta internacional. Me parece uma besteira você fazer isso aí. Beijo pra você e até amanhã.